Se tem um assunto, um tópico neste Brasil onde a maioria das pessoas vai concordar, seja de esquerda, direita, centro, alienígena, qualquer um, é que a educação no Brasil é uma bela porcaria, infelizmente. Os nossos alunos são trancafiados lá na escola por muitos e muitos anos e saem de lá analfabetos diplomados. E essa foi uma das grandes pautas da campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro, que, como vocês viram no título do vídeo de hoje, fez uma jogada de mestre e está deixando a esquerda com o bumbum frenético. Foram publicadas algumas matérias bem interessantes que eu quero trazer aqui para vocês, inclusive com fake news, falácias, mentiras, que eu irei desmentir no vídeo de hoje. Assunto importantíssimo, então já me ajuda a espalhar as informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o vídeo de hoje. Lembra de verificar se a tua inscrição ainda está ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Vamos para a pauta, que hoje é educação, eu adoro, até dei uma ovulada aqui na cadeira. Então vamos começar com esta matéria cheia de falácias aqui da revista Olha, que diz o seguinte: Bolsonaro marcha firme para impor agenda ideológica no ensino. O presidente dizia que o grande problema da educação no país era a cartilha da esquerda nas escolas, mas avança no ideário antiprogressista. Só aqui uma pequena observação antes da gente continuar. Eles estão meio com uma fixação nesse negócio de ideologia, né? E vocês observaram aqui que eles falaram avança no ideário antiprogressista. Progressista não é ideologia? Só quando é antiprogressista que é ideologia? Para vocês verem que eles já começam com aquele malabarismo retórico maroto que a gente sempre vê. Diz a matéria o seguinte: mesmo antes de assumir o leme no Planalto, a grande preocupação de Jair Bolsonaro era mudar o currículo para que as crianças aprendam matemática e português e não sexo, e banir os esquerdismos da cartilha. E diga-se de passagem, muita gente votou nele porque concorda com isso daqui que ele diz. Então, é uma promessa de campanha dele que ele está cumprindo, e é claro que a esquerda não está gostando nem um pouquinho. Escancarou assim as portas do ministério à ala conservadora. A ala conservadora é essa que elegeu o Bolsonaro, por acaso. Aí eles falam, né, do Vélez, do nosso querido muso da educação, e do atual ministro, o Milton Ribeiro, que é, né, evangélico, ó, não pode. E no finalzinho diz: o MEC tem se mexido para pôr adiante o ideário antiprogressista, como se progressista não fosse também uma ideologia, que o presidente nunca escondeu. Que bom, né? Como falei, ele foi eleito para isso mesmo. Votei no Bolsonaro, foi para isso mesmo. E nesse sentido, acaba de cravar um ponto a favor de quem defende essa agenda, ou seja, nós estamos como estamos felizes. Aí segue o texto. Para a alegria da banda ideológica do Planalto, a professora Sandra Ramos, da Universidade Federal do Piauí, passou a chefiar a coordenação geral de materiais didáticos, divisão central para delinear os rumos dos livros e apostilas que chegam aos colégios. E essa Sandra Ramos aqui está deixando a esquerda mais um nível de estresse que eu tô adorando. Por favor, Sandra Ramos, faça mais, que a gente tá gostando. Teve uma matéria que saiu um tempo atrás no Estadão falando sobre ela. O MEC nomeia professora ligada ao Escola Sem Partido para coordenar a área de livros didáticos. Só que ela tem formação, ela é da área, então eles não têm muito o que criticar, né? A não ser que, ó, meu Deus, ela é conservadora e foi lá para fazer aquilo que os eleitores do Bolsonaro votaram nele para fazer. Inclusive, ela é professora do Centro de Ciência, olha aí, ciência da educação da Universidade Federal do Piauí, e ela também já fez críticas sob a perspectiva conservadora cristã, que, diga-se de passagem, é da maioria do povo brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular, coisa essa que eu já critico há anos aqui no canal. Se eu gostei, eu adorei. Quem é que não gostou? A UBS.
Olha aí a UBS reclamando da Sandra. Que retrocesso! Ai, a indicação da Sandra Ramos. Só para contextualizar aqui, caso vocês não saibam, olha só o que é a UBS, tá? Expressiva bancada do Partido Comunista Brasileiro tá lá dentro. Isso daqui é a notícia tirada diretamente do portal do partido. Quem mais não gostou? A Uni! Aliás, falando em Uni aqui, vocês estão vendo aí, não precisa, né, nem muito. Ali, fotinho de Che Guevara, PCdoB, Uni é outro braço da esquerda. Eu gostaria de saber quando é que vai sair a CPI da Uni. Eu acho que isso daí é uma matéria bem interessante. Então, só para contextualizar, quem é que não está gostando nem um pouquinho da Sandra? Sandra, aqui neste canal, nós chamamos. Nem conheço e já te considero pacas. Vamos adiante. A matéria. Atiram ainda contra a chamada ideologia de gênero. Parabéns! Esta mulher merece o Tocantins inteiro. Ela não merece apenas palmas, né? O Tocantins inteiro. Combate à ideologia de gênero, parabéns. Aí eles dão, né, aquela disfarçada que o termo não é aceito no universo acadêmico. Só que tem um problema. Já que vocês gostam tanto de ciência, eu quero ver qual é a comprovação científica de que esta ideologia é realmente científica. Coisa que não tem, por isso que é chamada de ideologia. Aí fala que ela é evangélica, egressa do movimento Escola Sem Partido, que já agitou sem sucesso a bandeira de filmar mestres em sala de aula. Ela terá papel fundamental em uma guerra. Olha aqui que interessante isso. Que mira o Programa Nacional do Livro Didático, famoso PNLD, a maior política de compra de material escolar do planeta. A maior compra de política de material escolar do planeta. Vocês têm noção de quantos interesses estão envolvidos aqui? Além de muitos dinheiros, ainda tem aquela doutrinação marota que a gente via em vários livros por aí, justamente onde são fincadas estacas definidoras do que a criança aprende. Eles sabem muito bem o que isso significa. E caso vocês não saibam, isso daqui é a informação oficial lá do portal do MEC que eu peguei, só para vocês terem uma noção de quanta grana, vamos falar primeiro de grana, esse programa movimenta. Olha ali, 1 bilhão de reais, 390 mil. Tá bom para vocês? Será que tem gente muito nervosa com essa troca? Será que o pessoal gostaria de ter uma pessoa mais progressista, né? Assim, mais frouxa, que fizesse uns acordos marotos ali com a galera que compra livro didático? Então, né? Caso vocês não saibam, o que tem de fraude nessa história de Programa Nacional do Livro Didático não está no gibi, meus amigos. Aqui eu trouxe só uma matéria para ilustrar as próprias editoras admitindo fraudes com livros didáticos. Se eu não me engano, essa matéria aqui é de 2016, está cortada no print, mas quem quiser conferir é só buscar pela manchete no Google que vocês vão cair na matéria da revista Vexame. E esse aqui é só um dos exemplos. São muitos e muitos. Lembra quando o Vélez entrou, que ele falou que ia ter uma CPI dentro da educação e logo depois ele foi, né, expulso? Pois é, meus amigos, tem muita coisa envolvida nessa história aí do livro didático também. Não só, mas também. E aí, aqui alguns exemplos de doutrinação. Olha só quem é que apareceu em livro didático. A matéria é de 2020, mas esse direcionamento do livro didático, ele não é renovado todo ano, tá? É de tempo em tempo, se eu não me engano, é a cada 2 anos. E em 2020 saiu um livro didático onde Tabata Amaral estava lá, olha que maravilha. E outra aqui para mostrar para vocês que Lehmann tem um interesse gigantesco nessa área. Ele sabe muito bem da importância e por isso que ele faz uma grande aposta bilionária nesse setor. Vamos adiante. Matéria da Veja de novo. Primeiro documento deixou de excluir obras que expõem as mulheres sob uma ótica negativa e as que ignoram a agenda de não violência contra elas. Mentira, já vou provar para vocês. Vocábulos como respeito à diversidade e democrático foram suprimidos. O
que é mentira também eu já vou mostrar para vocês. Cedendo lugar à valorização de ideias mais vagas, como o convívio social republicano. Eles têm alguma coisa contra o convívio social republicano? Não entendi, né? O impacto da dança de palavras e prioridades foi imediato, mas a gente elegeu o Bolsonaro mesmo para mudar o que estava acontecendo por lá. E aí aqui tem uma declaração da Priscila Cruz, que é uma baita progressista dessa ONG Todos pela Educação, que deveria se chamar Todos pela Doutrinação. O governo entendeu que um jeito rápido para impor sua posição é modificar o material didático. Então antes, quando a esquerda estava impondo a visão dela através do material didático, não tinha problema nenhum. O problema é agora quando vai mudar. Entendi. Aí ela fala sobre o papel do MEC e tem aqui uma autora de um livro de história que tá com medo de ser censurada, se ela chamar de ditadura o regime militar, aquelas bobajadas que eles arrumam. Mas vamos aqui ao edital. O edital que está deixando a esquerda com o bumbum voraz. E eu vou mostrar para vocês que essa parte da matéria da Veja é uma mentira, né? Aqui no item 2.1.2, que fala sobre a observância aos princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano, esses que eu acho que eles não gostam, né? No item E fala promover positivamente a imagem da mulher. Então já é fake news, né? Isso aí que tá escrito na Veja é mentira. Considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões, espaços de poder e tal, e ainda fala sobre o compromisso educacional com a agenda da não violência contra a mulher. Isso aqui tá lá no edital, qualquer pessoa pode acessar, inclusive este blogueiro da Folha, se fosse um jornalista de verdade, teria ido lá na fonte primária, que é isso que um jornalista deveria fazer, para conferir se a informação é verídica ou não, mas é que ele queria lacrar e daí se ele visse o edital não ia dar certo. Temos mais menções, né, à mulher ali no edital de convocação que fala sobre a avaliação das obras literárias, tem esse trecho aqui, que isso implica que as obras devem representar múltiplas variedades da língua portuguesa e diversidade no que tange à autoria, inclusive, e ao contexto de produção. Expressiva quantidade de autoras mulheres. Então, até isso está contemplado aqui. Fala também sobre os africanos, afro-brasileiros e os indígenas. Está bem diversificado, né? Outro ponto aqui no item 2.1.2 fala sobre representar a diversidade social, histórica, política, econômica, demográfica e cultural do Brasil com o intuito explícito de subsidiar a análise crítica, criativa e propositiva da realidade brasileira. Não está diversificado o suficiente? Eu sei o que vocês querem. Não vou falar no vídeo só para vocês ficarem mais nervosos, mas por que vocês não vêm a público e falam qual é o tipo de diversidade que vocês querem ver no material escolar das crianças brasileiras para ver se a sociedade vai curtir ou não a ideia de vocês. Vou fazer de louca, vou deixar o mistério no ar. E outro item ali no final que fala também sobre diversidade, que eles disseram que não falava, né? Retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do país. Então tá bem diversificado. Aí tem mais alguns quadros ali que falam sobre as competências gerais da BNCC que devem ser trabalhadas de forma prioritária, e ali fala de novo, ó, quando fala sobre protagonismo juvenil, fala sobre diversidade humana, mais abrangente do que isso, eu não sei, que eles querem uma coisinha específica que eu não vou falar aqui porque eu quero que eles falem. Depois fala sobre a mediação de conflitos, que fala sobre acolhimento e valorização da diversidade dos indivíduos, várias vezes. Depois aqui de novo, ó, sobre obras literárias, fala sobre contato com a diversidade, sobre que a aprovação das obras literárias será realizada com vistas à diversidade de temáticas e contextos sociais, ou seja, mais uma vez provando a mentira. E aí eles falaram que não tinha democrático, né? Fui eu lá de novo no documento procurar nessa parte aqui que fala sobre bullying e respeito à diferença, fala que tem que se destacar a necessidade do convívio democrático dentro e fora de sala de aula, e depois de novo na mediação de conflitos, ali no final competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Ai, que pena, de novo pegos na mentira, né? Voltando para o artigo da Veja.
a pessoa que escreveu diz o seguinte: passados 2 anos de governo, os números mostram que o Brasil continua patinando em notas vermelhas. Em 11 dos 27 estados, o desempenho em português piorou e a agenda do MEC segue em passo de tartaruga. Qualquer pessoa séria da área da educação sabe que uma mudança na educação vai dar resultado de verdade daqui a alguns anos ou décadas. Tá? Mas vamos pegar aqui esse exemplo que eles disseram: passado 2 anos nada melhorou e ainda piorou. Será, né? Não sei se eles pensaram nessa possibilidade. Será que tem alguma coisa a ver com as escolas fechadas durante todo o ano e esse ensino à distância? Principalmente para os mais pequenos, é praticamente impossível alfabetizar uma criança com ensino à distância. Então, se vocês querem melhorar isso aqui, parem de ficar mantendo as escolas fechadas. Abram as escolas, né? Vamos voltar a estudar? Vamos voltar a viver? Então, agora passando para uma outra que aí vocês vão sacar como eles estão com seus bumbunzinhos doloridos. E esse artigo aqui que saiu na coluna do Lauro Jardim, você pode até não ler o Lauro Jardim nem o Globo, mas a galera de Brasília curte isso daqui. E fala sobre os parlamentares que estão pedindo ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, a suspensão de editais do MEC. Tá, se tá entrando TCU é porque tem algum problema de grana? Não, olha só o que tá deixando eles nervosos. O senador Alessandro Vieira, porque não me surpreendo, e os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni, né, trio ternura trabalhando contra a educação no Brasil, pediram ao TCU a suspensão dos editais do MEC para avaliação do método fônico de alfabetização. Por que será que eles estão tão nervosos com o método fônico? Por que será? Porque, pessoal, se você não sabe o que é o método fônico, é o beabá. Você vai começar a ser alfabetizado aprendendo o som das letras, aí depois vai juntar as letras e vai formar as sílabas, vai juntar as sílabas e vai formar as palavras, vai juntar as palavras, vai formar uma frase, vai juntar as frases, vai formar um parágrafo, vai juntar os parágrafos e vai formar um texto. É um método que parte do básico para o avançado. E não é assim que eles estão alfabetizando? Não, por incrível que pareça, não. O método socioconstrutivista é o contrário. Eles partem do texto e esperam que baixe um santo ali na criança e que ela aprenda a ler e a escrever. Só tem um problema. Essa galera fala tanto em ciência, mas quando chega na hora de ver ciência na área da educação ou da ideologia de gênero, eles resolvem que aí a ciência não é mais tão importante. Porque de acordo com a ciência, com a neurociência, com os estudos que foram feitos, a eficácia do método fônico na alfabetização é comprovada. Peguei aqui só 2 exemplos para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito comprido. E aqui, ó, esse estudo de 2015, tá? Então faz bastante tempo. O estudo lançado no mês passado pela Universidade de Stanford, não sei se isso é científico bastante para eles, uma das instituições mais renomadas do mundo, comprova a vantagem do método fônico de alfabetização sobre outras técnicas de ensino. O estudo, de coautoria de Bruce McCandless, professor de pós-graduação da Escola de Educação e do Instituto de Neurociência de Stanford, fornece algumas das primeiras evidências de que uma estratégia de ensino específico para a leitura tem impacto direto no cérebro. Então, não se trata apenas da alfabetização. Isso vai levar também ao desenvolvimento cognitivo da inteligência do aluno. Então, se nos anos iniciais da escola a criança não consegue aprender a ler, depois ela não consegue ter esse pensamento crítico aí que a esquerda tanto defende que tenha, mas que trabalha só para que eles fiquem repetindo jargões e achem que pensam alguma coisa. Segundo a pesquisa, leitores que aprendem as relações entre letra e som por meio do método fônico de ensino têm melhor avanço na leitura do que quando tentam aprender a identificar palavras inteiras, ou seja, né, o socioconstrutivismo. E aqui tem um estudo aqui do Brasil que fala sobre a alfabetização infantil baseada em evidências científicas. Resumo. Fala sobre a qualidade do Brasil, mas o que eu quero ler para vocês é o seguinte, ali ó, elaborado por um grupo de especialistas
Brasil, França, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, buscando, para além de discutir, evidenciar as principais contribuições desse relatório e suas recomendações para a superação de tais problemas na educação brasileira. Os resultados evidenciaram a superioridade do método fônico frente aos outros métodos de alfabetização. Chorem mais, que tá pouco. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou recomendar algumas leituras aqui, que é bom, né? Dar uma lida. Primeiro, eu vou recomendar que vocês leiam estes 2 livros aqui, ó, do Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia e A Pedagogia do Oprimido. Vocês vão ler aqui, vão aprender tudo que não se deve fazer na área da educação. Mas eu desafio os defensores do Paulo Freire a me mostrarem aonde está o método de alfabetização de crianças aqui no Paulo Freire. Qual que é a metodologia, né? O step by step ali, os passos. Porque não tem, tá? Não tem. E não tem nenhum estudo científico aqui que embase essa bobajada ideológica. Aí, quando vocês quiserem saber sobre realmente, né, o que a ciência fala sobre o aprendizado humano, tenho 2 livros aqui para recomendar também, ó. Neurociência da Educação, aqui vocês vão ver como é que o cérebro aprende, e um livro fantástico, sensacional, que eu já fiz resenha, que é A Falácia Socioconstrutivista, e aí vocês vão aprender que o método fônico realmente, ele funciona porque ele respeita a ciência, a neurociência, a forma como funciona o cérebro. E esse pessoal aí que tá contra método fônico na alfabetização, é um pessoal, né, PDT, galera que quem não viu o vídeo de ontem, assista que vocês vão saber a serviço de quem que eles estão trabalhando. Então, meus amigos, este vídeo aqui é um assunto de extrema importância e que poucas pessoas estão falando. Então, eu vou pedir mais uma vez, me ajuda a espalhar essas informações. Não é o tema da moda, não é a treta do momento, mas é um assunto de extrema relevância. Então, compartilha aí com o pessoal e, de repente, se conhece algum professor, compra esse livro, dá de presente, quem sabe a gente salva aí uma alma desta palhaçada, porque eu não canso de repetir como especialista da área da educação que sou, Paulo Freire é um lixo, chora mais, Tabata Amaral. E eu te desafio, se quiser, a gente pode debater sobre o método fônico. Agora eu não sei se ela vai aceitar. E por hoje era só isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!